Como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um Café com Vida, o seu devocional diário, onde nós nos alimentamos, com o pão vivo para iniciar o dia sendo abençoado e iniciar o dia sendo inspirado, iniciar o dia realmente conectado, com o Senhor. Então, desde já quero agradecer a todos que têm participado, que têm compartilhado, o devocional, que têm ouvido. Ontem recebi um testemunho bem bacana de um irmão que estava acompanhando os devocionais, inclusive dentro ali do carro. Então, enquanto estava dirigindo, ele ia ouvindo. Então, isso alegra muito o nosso coração, em saber que a gente pode contribuir aí um pouquinho, com o crescimento espiritual aí de cada um. Então, bom dia a Jubunese, está aqui ao vivo com a gente, seja bem-vinda. Lembrando também a vocês que nós temos um canal no YouTube e também temos um canal no Telegram. Se você quiser participar desses canais, basta clicar lá no perfil, lá você vai encontrar o link para poder acessar essas outras plataformas, tá? Bom, no nosso devocional de hoje, vou iniciar contando aqui uma história para vocês, E talvez você até conheça, que é a história da brasa no braseiro, Então você tem ali uma situação onde uma pessoa ela fez fogo, ela juntou ali alguns materiais para poder fazer uma fogueira e ela fez fogo, e a gente sabe que quando o fogo ele começa a baixar, diminuir, fica aquela brasa, principalmente se você está fazendo fogo utilizando carvão, madeira também, enfim. Então fica aquela brasa ali no final. E essa brasa, ela geralmente demora um tempo, para poder apagar 100%, para esfriar, enfim. Mas se você pegar ali um pedacinho de brasa, tirar daquele grande grupo e deixar ela isolada sozinha, aquela brasa ela se apaga muito rápido, porque ela acaba recebendo uma quantidade muito grande ali de vento, ela faz uma troca mais rápida com o meio, e diferentemente de quando a brasa está ali no todo, como a gente tem várias brasas ali com um pouco de calor, elas juntas elas conseguem permanecer quentes por mais tempo. E aí eu li um texto que fez eu me lembrar dessa história, e a gente já vai chegar ao ponto-chave aqui do nosso devocional, mas antes vamos ler esse texto. Ele está lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Hoje eu vou ler aqui numa versão bem diferente, eu costumo ler na Almeida século 21, mas hoje eu vou ler nessa versão que é a versão Holy Bible. Ela é uma tradução fácil de ler, Eu achei muito interessante aqui essa versão. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, que diz o seguinte: Vamos também considerar uns aos outros, a fim de nos encorajarmos e mostrar amor e a fazer o bem. Não deixemos de nos reunir, como algumas pessoas estão fazendo. Ao contrário, vamos nos reunir e fortalecer uns aos outros, ainda mais agora que vocês estão vendo que o dia se aproxima. Então, olha só que interessante aqui o que o autor de Hebreus, ele fala, um pouquinho antes, só para você entender, um pouquinho antes aqui do versículo 24, ele vai falar ali da tríade, do evangelho, que é a fé, a esperança e o amor. Então, quando a gente entra aqui no versículo 24, nós estamos falando, ele está falando do amor, Então,
Primeira coisa aqui que nós observamos no capítulo 24, né, que o autor aqui nos incentiva, é considerar uns aos outros, encorajar, mostrando amor e fazendo ao bem. Então, primeira coisa que nós visualizamos é que não dá para viver o Evangelho sozinho, né? Isso não existe. Não existe independência de cristão, né? O cristão ele não pode ser 100% independente, ele não pode ser 100% autônomo. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros, né? E esse texto fala sobre isso. Existem outros textos também, né, que vão falar sobre essa questão, né, da koinonia, né, da gente viver realmente em grupo, né, entre irmãos, compartilhando amor. Aqui na época, né, ali na comunidade de Atos, eles compartilhavam até os seus bens, né, entre os irmãos. Era um modelo ali da época, né, que eles viviam, mas eles compartilhavam realmente tudo, tá? Então precisamos estar juntos para quê? Para encorajar. Encorajar o quê? O amor de Deus, né, o amor ágape, o amor puro, o amor que não ensoberbece, o amor que não inveja, mas o amor que quer o bem do próximo, né? O amor que quer ajudar e fazer o bem, né? Eu acho que fazer o bem é uma meta, né, que todos nós deveríamos carregar todos os dias, né? Fazer o bem de alguma forma, né? Como que eu posso fazer o bem para o meu próximo, para o meu cônjuge, para os meus filhos, no meu trabalho, na rua, de repente fazer o bem para alguém que eu nem conheço, né, mas que eu posso sim ser bênção na vida dela. Então isso aí abre um leque de possibilidades, né? E agora me veio à mente um filme, esse é um filme antigo, né, já tem um tempo, mas esse filme se chama A Corrente do Bem. Se você não assistiu esse filme, fica aqui a sugestão, um filme muito lindo que fala justamente sobre essa dinâmica, né, de fazer o bem ao próximo e criar uma corrente, né, dessa forma de pessoas agindo em prol do bem do outro, né? Agora no versículo 25, olha só que interessante, o versículo 25 ele vai entrar um pouco nessa seara da história da brasa do braseiro, né? Porque na época de Hebreus, nós identificamos aqui que algumas pessoas elas já não congregavam mais em grupo, né? Eles já não estavam mais reunidos junto com os outros irmãos. E às vezes a gente olha para as igrejas nos dias de hoje, né, e acha que é um problema nosso de hoje, ou seja, de pessoas que outrora estavam ali junto em koinonia, louvando a Deus, né, orando a Deus, participando das atividades da igreja, das ações, e de repente, por algum motivo, né, não vamos aqui entrar em detalhes de motivos, mas por algum motivo essas pessoas elas acabam se afastando. E eu já falei aqui para vocês, né, eu tenho 20 anos já de conversão, né, tenho 20 anos de fé, e eu me lembro que as pessoas, né, que iniciaram junto comigo ali na minha mocidade, do grupo de jovens, hoje eu tenho contato ainda com muitos deles, né, e muitos deles já se desconectaram, né? Muitos deles já não estão mais professando, né, a sua fé como era antigamente. Inclusive líderes, né, líderes envolvidos na igreja, líderes ativos que hoje se afastaram, não sei bem como estão suas vidas, né, mas às vezes dá uma impressão que até 100% eles se afastaram do Evangelho, né? Eu fiz também seminário de teologia, né? Sou formado em teologia, me formei em 2007. E eu lembro também que no seminário, quando a nossa turma iniciou, era uma turma de mais ou menos
25 alunos. Nós estávamos ali num grupo, de certa forma, grande, né, para o segmento de teologia, né? Teologia não é um curso tão procurado, mas era uma sala grande. Mas no final, ali, quando a gente terminou os 4 anos, né, de faculdade, eu lembro que eram poucas pessoas, eram cerca de 5 ou 6 pessoas que conseguiram concluir. Então, um percentual muito pequeno do número de pessoas que tinham iniciado, né? E muitos desses alunos, né, de teologia, eles também acabaram saindo e se afastando também da fé, né? Alguns até se tornando críticos, vamos dizer assim, um pouco mais severos da palavra, né? Porque foram estudar filosofia, né, outras ciências, e isso acabou gerando alguns conflitos, né, a respeito da interpretação da palavra, enfim. Então, o que a gente observa? O que Deus está falando para a gente hoje? Que nós somos como uma brasa no braseiro. Enquanto nós estamos no braseiro, nós permanecemos aquecidos, né? Enquanto você está no braseiro, e o nosso braseiro aqui é o povo de Deus, é a comunidade de Deus, né? São os irmãos, as irmãs com que a gente convive, com que a gente se reúne. Então, enquanto você está nesse braseiro, você está aceso, você está sendo alimentado, você está sendo nutrido, você está sendo ajudado. Às vezes você é uma brasa que está com pouco calor, né? Você está ali fraquinha com pouco calor, mas tem várias brasas aqui ao seu redor que estão bem acesas, estão quentes e vão passar esse calor para você. E o que a gente observa, né, nesses exemplos que eu falei para vocês, tanto da igreja quanto lá no seminário, é que essas pessoas foram brasas que se afastaram do braseiro. E quando a gente se afasta do braseiro, a gente corre o risco de apagar muito rápido. Então, que no dia de hoje, nos próximos dias e no restante da tua vida, você continue no braseiro, você continue sendo aquecido, você continue participando das coisas que Deus tem reservado para você, para que você não venha apagar, né? Para que a gente não venha a morrer longe desse movimento tão maravilhoso, né, de amor, de paz, de koinonia, que foi startado por Jesus, né, por Deus no Antigo Testamento e por Jesus no Novo Testamento. Então, que Deus te abençoe, que Deus enriqueça aí o teu dia, né, que Deus prospere os teus caminhos, que Deus abençoe o teu lar, a tua família, e nós nos encontramos no nosso próximo vídeo.